quero aproveitar e repercutir um pouco dessa situação também com o Daniel Toledo, que é advogado especializado em Direito Internacional e Imigração. Agora sim, professor, o senhor apareceu há pouco e a gente acabou fazendo ali uma substituição com o professor Lier, que está conosco também. Mas eu quero entender do senhor o quanto essas questões econômicas elas podem servir como reflexo ou consequência para decisões voltadas a sanções e a outras punições previstas no direito internacional. Boa tarde. Boa tarde, Evandro. Obrigado. Isso com certeza vai servir como vai ter reflexo com relação a isso, né? Exatamente por essa razão é que hoje nós temos um chanceler iraniano conversando com Vladimir Putin, buscando aí um apoio mais do que velado. Nós sabemos que já há um apoio velado tanto da China quanto da Rússia com relação ao Irã, mas eles querem, obviamente, ganhar mais força para poder trazer um jogo melhor no tabuleiro para ele. Não sei se o Vladimir Putin vai comprar essa briga dessa forma, colocando aí, externando essa de uma forma que o Irã quer, né? Porque o Vladimir Putin já externou de certa forma a proteção deles ali velada com relação ao Irã, mas ele quer algo mais decisivo, mais um apoio e mais uma certeza de que se houver realmente um conflito mais expandido, que a Rússia e a China entrariam nele com certeza absoluta. Talvez por essa razão que Donald Trump já enviou, ontem mesmo tivemos uma mobilização monstruosa dos bombardeios indo ali não só para Guam, mas também outras bases que eventualmente a gente pudesse servir como proteção para uma eventual retaliação. Espero que não aconteça. Se acontecer, nós vamos ter, sim, aí impactos econômicos muito maiores do que hoje a gente já sente com relação ao petróleo. Ô Daniel, e você acredita também em algum impacto político para Donald Trump diante da decisão que foi tomada por ele de atacar essas bases nucleares do Irã sem discutir ou debater isso de maneira mais ampla com o Congresso americano? Excelente pergunta, Evandro. Eu acordei hoje, eu estou em Houston, Texas, agora são 10 horas e 45 minutos aqui. Eu acordei hoje com uma enxurrada de mensagens dos advogados falando exatamente isso, né? O que mais chamou a atenção, obviamente a gente já sabia que a AOC, o Sean Casten, o John Ossoff, que são os congressistas e os senadores mais atuantes contra o Donald Trump, que eles iriam se manifestar. Mas o Thomas Massie, do Kentucky, hoje fez uma declaração ali bombástica, né? Falando que realmente ele vai apoiar um processo de impeachment contra o Donald Trump, justamente por ele não ter trazido isso para análise do Congresso, porque a Constituição americana ela proíbe que um presidente ataque um outro país que não tenha atacado previamente os Estados Unidos sem que haja uma notificação e uma concordância do Congresso. Essa seria uma atribuição do Congresso e não uma atribuição do presidente. Algumas pessoas aqui estão discutindo com relação a isso, mas com certeza absoluta, hoje de manhã já começamos aí com as declarações do J.D. Vance, falando, não, nós não atacamos o Irã, nós atacamos as bases, as instalações de enriquecimento de urânio, porque há relatórios dos órgãos fiscalizadores que eles já tinham urânio enriquecido a 81%, e quando chegasse a 90%, eles poderiam criar, sim, bombas atômicas, artefatos nucleares para destruir Israel. Então nós atacamos aquilo, não foi o país, nós não compramos brigas com o país. E se você olhar, tanto ontem quanto hoje, tanto o Vance quanto o presidente Trump já deram declarações justamente nesse sentido, que não houve um ataque ao Irã, e sim às instalações que tinham aí intenções bélicas de destruição em massa. Daniel, já volto a falar contigo sobre outras repercussões relacionadas ao direito internacional e a maneira ou as consequências também que podem acontecer aí para Donald Trump. Daniel, de que maneira que você avalia que essa reunião emergencial possa trazer sanções? Ou esses países que se reúnem, eles seriam capazes de chegar a um diálogo que possa parar, pelo menos por enquanto, os ataques que acontecem de ambos os lados e impedir que os Estados Unidos entrem ainda mais de cabeça, utilizando inclusive vários de seus homens que hoje estão distribuídos em bases pelo Oriente Médio, como a gente já mostrou aqui na nossa programação? Evandro, é muito pouco provável que a solução venha de uma reunião como essa, porque essa reunião já aconteceu. Se nós formos olhar, ela já aconteceu uma semana atrás e ela aconteceu há 2 semanas atrás também, a pedido do próprio Irã, e inclusive na própria ONU ele fez o apelo ali para que houvesse uma desescalada dessa situação. E não aconteceu, na verdade, né? Então a gente sabe que ela não vai ter grandes efeitos, muito menos com Donald Trump.
O que eu acho que eventualmente pode gerar aí uma desescalada da situação é o que já está acontecendo aqui com relação às reuniões que foram convocadas hoje dentro dos Estados Unidos para que fossem debatidas essas atitudes. E olha, nós vamos continuar dando suporte a essa intervenção no Oriente Médio ou nós não vamos? Essa foi uma atitude, uma ação pontual, precisa, e nós agora vamos nos retirar e deixar que Israel resolva o resto que eventualmente precise ser resolvido. Então, esse é o ponto que eu acho que pode trazer mais calmaria para aquela situação, e não, eventualmente, uma reunião internacional. Até porque o Donald Trump já retirou os Estados Unidos de diversos tratados há muito tempo atrás, e ele é um grande crítico dessas organizações internacionais, que, na verdade, acabam não fazendo absolutamente nada, e ele tem razão com relação a isso, né? Então, a gente tem aí, você tem uma orientação de uma determinada reunião, onde você fala, olha, a minha orientação é essa, mas o resultado prático é absolutamente nenhum, como é a questão do Tribunal Penal Internacional. Então, nós temos diversos cenários hoje que eu acho que o mais efetivo vai ser realmente a decisão dentro dos Estados Unidos, a conversa que hoje os congressistas terão, que amanhã eles, inclusive, devem conversar com o presidente Trump para poder definir isso, e eu acredito que pelo rumo que as coisas estão tomando, elas vão ser nesse sentido, de olha, nós vamos aceitar como uma ação pontual, específica, naquele momento, naquela hora, agora os Estados Unidos se retiram e deixa que Israel faça o que eventualmente achar que deva fazer, porque não é uma guerra que os Estados Unidos está declarando a um país soberano. Daniel, sobre o aspecto de imigração, a gente está falando de um país, o Irã, que tem mais de 80 milhões de habitantes. Você acredita que esses ataques agora e a destruição dessas bases, esses riscos, podem criar um problema imigratório também naquela região para os países vizinhos? Aquela região já é um problema imigratório. Eu faço parte de uma associação aqui nos Estados Unidos, onde a gente monitora, controla e orienta cria alguns manuais de orientação para esse tipo de situação, né? Para esse tipo de migração, principalmente migração de pessoas que são exilados de conflitos, de guerras, enfim, nós tivemos bastante disso aí. Essa região já é uma região típica de migração com relação a essa questão de refugiados de guerra, refugiados de conflitos. Nós tivemos aí no Paquistão e Índia agora, recentemente, aí algumas pessoas que estavam ali na região da Caxemira que acabaram saindo dali, foram para outros países, e isso já gerou um desconforto. Então, a gente tem essa questão, né, que isso vai acontecer sem dúvida nenhuma. O iraniano, a gente precisa lembrar o seguinte: eles vêm de uma denominação do Islã, que são os xiitas, que hoje mundialmente é a minoria, mas naquela região é a maioria, ali Irã, Iraque, é a maioria, onde nós temos ali muitos conflitos, inclusive dentro do próprio Islã. Então, essas pessoas que querem sair, eles não querem ir para outros lugares onde eles continuarão com o conflito deles. Então, acaba sendo extremamente delicada essa situação, e nós vamos ver como é que isso vai se desdobrar, inclusive com as atuações da ONU, que não vem tendo muita voz, muito poder de voz e veto com relação a essa situação. Durante essa entrevista coletiva concedida pelo secretário de Defesa americano, ele ressaltou muitas vezes, inúmeras vezes, a estratégia dos Estados Unidos ou a ordem do presidente Donald Trump. Já estou misturando inglês com português para falar contigo aí, aproveitando que você também está aí nos Estados Unidos. Que o presidente americano, a ordem dele era muito clara: atacar apenas as estruturas, não ser um ataque à população, não trazer nenhum tipo de consequência a mais para o povo iraniano. O quanto isso vai servir de argumento daqui para frente, a partir das acusações de que Donald Trump ultrapassou um limite ao seguir em frente com esse plano, hein, Daniel? Evandro, isso vai ser crucial para que ele não tenha aí muitos problemas no Congresso, né? E como eu citei no começo, aí nós já temos aí 4, até agora. Eu estou acompanhando as notícias aqui, estou com várias telas abertas para ir acompanhando essa questão. Nós temos aí 4 senadores que já se manifestaram bem críticos a essa posição, mas eu acho que com relação a essa postura do Donald Trump de ser extremamente preciso, ir extremamente pontual nessas bases, nesses lugares onde haveria aí supostamente um enriquecimento de urânio com fins militares, isso vai realmente trazer muita tranquilidade para ele ao enfrentar o Congresso.
E é muito importante a gente lembrar duas coisas, duas notícias que eu acabei de ver aqui. O Irã acabou de aprovar no parlamento o fechamento do Estreito de Hormuz. Então, isso sim pode gerar alguns outros desdobramentos, porque nós temos ali diretamente atingindo a Arábia Saudita, que historicamente não é muito politicamente ligado ao Irã. Nós temos aí o Iraque, o Kuwait e vários outros países do Dubai, Abu Dhabi, que acabam usando ali, passando por aquela região e que vão aí ter, sim, alguns interesses, não só financeiros, mas também políticos e socioeconômicos aí até atingidos. Então, eu acho que isso pode, sim, acabar escalando para um ponto, a ponto de que o próprio Marco Rubio, neste minuto, na verdade, 20 minutos atrás, deu uma coletiva falando que entrou em contato com a China, pedindo que a China entrasse nessas conversas com o Irã para tentar desescalar isso e não fechar o Estreito de Hormuz. Ô Daniel, e só mais uma pergunta de uma informação que acaba de chegar também. Nós estamos acompanhando todas as agências internacionais e são vários fatos que vêm à tona ao longo desse domingo. Eu vou atualizando todos aqui para a nossa audiência. De que os Estados Unidos ordenaram que os familiares de funcionários da Embaixada de Beirute deixem o local de maneira emergencial. O quanto esses cidadãos americanos que hoje estão em bases ou atuam em embaixadas desses locais estariam expostos diante da decisão que foi tomada por Donald Trump? Há um risco iminente neste caso mesmo? Evandro, hoje de manhã eu estava tendo uma discussão com alguns amigos aqui, alguns colegas, e a conversa foi exatamente nesse nível, tá? Nós temos hoje, como país, nós temos uma preocupação de um ataque macro do Irã em algum desses países, seja Israel, seja Estados Unidos, seja algum país ali da região. Nós temos essa preocupação? Não temos. Porque o Irã não tem essa capacidade e, principalmente agora, a gente não sabe, né, se ele tem algumas ogivas aí que ele já guardou e está guardada ali sem ninguém saber. Nós não sabemos disso, mas também seria absolutamente aí precipitado julgar alguma coisa. Mas o mundo hoje tem grande preocupação, principalmente os Estados Unidos têm grande preocupação em ataques micro, que é a especialidade do Irã, né? Nós temos aí diversos casos históricos de financiamento do Irã em grupos terroristas. Nós tivemos aí a questão do Hamas, dos Houthis, nós tivemos o próprio Hezbollah, nós tivemos diversas atuações do Irã financiando e dando armas e custeando as operações desses grupos terroristas. Então isso é um grande problema que hoje o mundo se preocupa, principalmente os Estados Unidos e Israel. Porque se houverem braços do Irã dentro desses locais, a chance de termos um ataque terrorista micro, ou seja, localizado, seja Deus o livre, numa escola, num parque, num cinema, num shopping ou algo nesse sentido, é muito grande. E lembrando que em 11 de setembro, as pessoas que sequestraram os aviões lá, muitos eram estudantes, com visto de estudante estampado no passaporte, com autorização do governo para estudar dentro dos Estados Unidos, e não tinha como sequer prever algo nesse sentido naquela época. Então, hoje, a grande preocupação não são os macro-ataques, são os micro-ataques que possam surgir em razão desse ataque dos Estados Unidos no Irã.